a primeira sessão de hoje na Sala 3, que traz o tema Hub de CCS no Brasil. Como moderador, convidamos o senhor Ronaldo Ceroa da Mota, professor da UERJ. Como palestrantes, convidamos Rodrigo Vaz, diretor de Upstream da SP Global. Cassiane Ferreira, pesquisadora da Repsol Sinopec. Isabela Morbach, CEO da CCS Brasil. Mariana França, superintendente adjunta de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. E Viviana Coelho, gerente executiva de Mudanças Climáticas da Petrobras. Bom, eu passo a palavra ao moderador. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa sessão Hub de CCS no Brasil. É um tema bastante atual, né? E não só no Brasil como no mundo. E nós vamos ter uma exposição do Rodrigo inicial e depois os nossos membros aqui do painel irão expor sob diversos ângulos essa questão. Eu acho que todo mundo aqui está ciente, né, familiarizado com todos os modelos do IPCC, da Agência Internacional de Energia, que colocam que CCS, essa atividade de armazenamento geológico, ela vai ser necessária para essa trajetória de 1,5 graus que a gente tem, né, que é uma meta net zero líquida, né, líquida de remoção. Sabemos que remoção biológica é super importante, tem vários benefícios, mas tem lá uma extensão territorial que limita, tem um conflito com outras atividades de uso do solo. Tá? Então, o papel do CCS, né, do armazenamento geológico, ele é muito importante. Alguns países que têm muita intensidade de energia fóssil já estão agora muito à frente, né, desses investimentos, com parcerias públicas privadas, com incentivos fiscais, né, porque eles já percebem, né, na trajetória deles, né, dada a intensidade, que eles vão ter que se valer dessa tecnologia. Aqui no Brasil, nós temos uma meta para 2030, a nossa NDC, que basicamente seria cumprida, né, se a gente acabar com o desmatamento ilegal, por questões éticas, morais e mais ambientais, inclusive. Nós temos que cumprir, né, com esse desmatamento zero, com algum avanço na agricultura de baixo carbono e continua uma expansão das energias renováveis, nós vamos atingir a nossa NDC. Talvez por causa disso que a gente não tenha no Brasil um pacto verde, né, um Green Deal, em que a gente sabe qual é o nosso caminho de meta, nosso caminho de net zero, e talvez por causa disso a gente não tenha dado atenção nas políticas climáticas à setorização, à responsabilização setorial e tecnológica de algumas atividades. A gente sabe que a gente quer chegar lá, a gente tem várias iniciativas importantes de descarbonização, mas não temos ainda essa política climática. Por que eu falo isso? Porque a gente não tem, na atividade de CCS ainda no Brasil, o fomento que a gente costuma visualizar nesses países que estão com essa presença do CCS muito mais importante nas suas políticas climáticas. Mas nós tivemos um grande movimento ano passado, né, o senador Jean Prat, atual presidente da Petrobras, que colocou uma proposta de marco regulatório, que já está tramitando, se eu não me engano, já está na Comissão de Meio Ambiente, né, em que vai dar segurança jurídica, né, para essa atividade no Brasil. Né? Nós sabemos que a Petrobras já faz um grande investimento nessa área para a recuperação, né, EOR, né, e como também, pelo que eu entendo da Petrobras, a Viviane provavelmente vai falar mais sobre isso, isso vai ser até parte do modelo de negócio. E várias outras empresas aqui estão representadas também, o setor corporativo entendeu, né, a necessidade do CCS. Tá? Temos também uma sinalização dos mercados de carbono lá fora, seja da Califórnia, da Europa, com que vai ter, que vai introduzir, né, uma tarifa de importação por gás de efeito estufa, né, que é o tal do CBAM. Né? Isso tudo fez com que o setor corporativo brasileiro tivesse atento e focalizado nisso. Esse marco regulatório ele já foi bastante debatido, já teve emendas. Me parece que agora, pelo menos do meu ponto de vista, ele está muito similar, alinhado com as experiências internacionais, está muito bem encaminhado.
tá? E vai ser muito importante para sinalizar essas atividades pioneiras. Tem uma curva de aprendizado, né? Não são barreiras tecnológicas, como vultos investimentos têm que ser feitos, é de longa duração, com responsabilidades de longo prazo, tá? Então, tem essa curva de aprendizado, a qual nós estamos começando agora. Eu acho que tudo vai ser muito novo, vai evoluir muito rápido daqui para frente, em particular com esse marco regulatório, e também se a gente vier a ter, né, a inserção do CCS na nossa trajetória de 1,5 graus, que o país vai ter, ser até obrigado pelo Acordo de Paris. Os países não têm que ter só uma NDC, mas tem que ter uma estratégia de longo prazo. Eu acho que esse governo está muito atento a isso, provavelmente vai trazer, esse ano ainda, alguma discussão, não só de mercado de carbono no Brasil, né, como também uma discussão de estratégia de longo prazo. Bom, essas são as motivações. No PL, eu chamo a atenção que, para os investimentos em hub, é claro que os investimentos em hubs que a gente observa aí fora já são associações entre corporações, tentando fazer um compartilhamento de infraestrutura, mas o PL, como outros PL, como outros marcos regulatórios no mundo todo, eles dão livre acesso. Nós vamos ter regras de acesso, vamos ter preços de acesso. Isso é uma polêmica que não é só do compartilhamento de infraestrutura de CCS, mas qualquer outra infraestrutura, quando esbarra em regra de acesso, é livre acesso. Mas isso vai ser muito importante. Eu queria motivar aqui os nossos membros do painel a pensar como é que o PL, né, não só vai dar segurança jurídica para os investimentos CCS, como também vai dar incentivo, isso, fomento a hub, porque sem esse compartilhamento de infraestrutura a gente não consegue maximizar, né, essas atividades. Bom, eu não vou me prolongar mais, vou chamar agora o Rodrigo Vaz, diretor de Upstream da SAP Global, para fazer uma apresentação. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ronaldo, pela introdução. Enquanto coloca a apresentação já está aí, primeiro, agradecer o convite do IBP, na figura do Carlos Vital, que está aqui com vocês, a presença de todos vocês, e saúdo meus colegas de painel, as minhas colegas de painel e o moderador, Ronaldo. A ideia, o pedido aqui que eu recebi era, primeiro, em 20 minutos, fazer um apanhado, desenvolvimento global dos tendências de CCUS, como esses hubs estão sendo desenvolvidos, e depois o que a gente vê de oportunidades e desafio no Brasil. Basicamente, passando a agência, né? Primeiro, transição energética, pressão por descarbonização, essas tendências, né, e atividade global do CCUS, os modelos de hub e por último, essas oportunidades. Então, sem muitas delongas, aqui a gente tem na S&P Global, vocês todos já conhecem a S&P Global, ano passado teve uma fusão entre a HS e a Platts, virou S&P Global Commodities Insights. Então, a gente faz, historicamente, sempre fez cenários, a gente tem 5 cenários, como a gente enxerga o mundo. Esses são os cenários de Outlook nosso 2050 para emissões, né, comparando com os National Targets. E os 3 primeiros são os nossos cenários principais, que a gente faz bottom-up, e o azul você vai ver que é o nosso Inflection, chamado Inflection, o nosso cenário base de planejamento. Os 3 você vê que estão bem acima ainda da meta do Acordo de Paris, né, de 1,5 graus de temperatura. E os últimos 2, que chegam aqui embaixo, são cenários net zero, que a gente faz uma curva forçada para chegar a net zero em 2050, artificialmente, né? A gente faz o cálculo de trás para frente. Acho que quase todos que eu vi até hoje, net zero, em 2050, são feitos assim. Você calcula de trás para frente tudo o que precisa acontecer para chegar em 2050, e a partir daí a gente vai entender tudo como o CCUS pode ter um papel relevante. E um comentário aqui que eu queria levantar: a gente modelou no último COP27 todos os net zero pledges, como é que toda essa projeção mais ambiciosa que a indústria conseguiu alcançar, a gente ainda assim está acima do 1,5. Então, o desafio para chegar ao net zero, nem que seja depois de 2050, ainda é grande. Então, ainda em cenários, olhando agora, aquele foi emissões, agora olhando o consumo de energia. Só para justificar, aqui nas barras, né, tons de cinza, tem os combustíveis fósseis. E como a gente enxerga naqueles nossos 5 cenários que eu comentei, e os 2 últimos são os cenários de net zero. Ainda assim, no cenário de net zero, o combustível fóssil tem uma parcela significativa, está entre 30% e 50%, dependendo do cenário net zero que a gente constrói, no consumo de energia primária. E olhando para o lado das emissões, vou sair um pouco da frente, desculpa.
olhado para as emissões, quando a gente modela os dois cenários net zero, a gente tem precisa de 1,2 gigatons de CO2 por ano de capacidade instalada para CCUS, a 6,4 no cenário que a gente chama de Accelerated Carbon Capture. Se eu não me engano, a IEA tem os cenários mais ambiciosos, também está até maior, entre 3 a 8 gigatons. Isso representa o equivalente a mais de 150 vezes a capacidade instalada que a gente tem atualmente, e é o equivalente, fazendo a conta, a cada ano a gente adicionar 30 milhões de toneladas de CO2 por ano, todos os anos, até 2050, para conseguir chegar nesse desafio. Então, justifica, mais uma vez, como a gente já está atrasado. Aqui a gente mapeou, no eixo X, todas as tecnologias, né, de descarbonização possíveis e quais têm disponibilidade em escala, no médio, no curto, médio e longo prazo, versus o potencial impacto em emissões. Aqui você vê o CCUS tem uma relevância, uma importância no longo prazo, para poder ter chegar em grande escala de redução, mas a mensagem principal aqui é que todas as rotas vão ser importantes. Não tem, para cada uma dessas, a gente vê, quem é da indústria costuma ouvir de um lado ou de outro, tem narrativas a favor e outras contra. Para cada uma delas, você tem prós e contras que dá para destruir, e é importante, assim, como indústria, a gente não demonizar uma em prol da outra, e, principalmente, tentar abarcar todos esses quick wins, né, os ganhos de curto prazo que a gente tem disponíveis hoje. Qualquer iniciativa para redução de CO2 é um CO2 a menos emitido. Vamos lá, entrando agora em CCUS, depois desse apanhado. O CCUS não é uma tecnologia recente, a indústria já faz há bastante tempo, algumas décadas, mas a forma como está querendo ser implementado, na escala que precisa, não tem precedente, né, que você precisa para conseguir atingir essas metas. E por quê? Né, onde que ele atua? Então, ele é uma ferramenta para, principalmente, indústrias chamada hard to abate, né, indústrias pesadas, que requerem uma quantidade significativa de energia e calor que a tecnologia atual de renováveis não entrega. Ele é a única que consegue descarbonizar, principalmente cimento e aço. Ele também, como a gente viu nos cenários, a demanda por combustíveis fósseis continua, como a gente está vendo em todos os cenários. Ele permite que os combustíveis fósseis sejam combustíveis de baixo carbono, e a infraestrutura existente, principalmente industrial, é fácil fazer um retrofit, ou tem refinarias, e colocar o CCUS, e essas plantas industriais não vão parar de funcionar. Então, o CCUS permite esse retrofit. Além disso, ele tem, dentro da bioenergia, você aplicando o CCUS, que é o famoso BECCS, né, ele permite você ter uma fonte de energia negativa em emissões de carbono, além de ser uma rota que favorece a rota azul do hidrogênio. E, por último, como a gente viu em todos aqueles cenários de net zero, o CCUS é uma ferramenta essencial para você poder chegar ao net zero. Agora, um mapa, não sei se vai dar para vocês verem os pontinhos, a gente mapeou todos os projetos de grande escala, e o corte que a gente faz de grande escala são projetos acima de 400 mil toneladas de CO2 por ano, né, de capacidade. Em verde, tem todos os projetos de single source, são CCUS standalone, que tem as bolinhas preenchidas, são os que já estão em atividade, não são muitos, e o círculo oco são as que estão em desenvolvimento, já está aprovado, planejamento e no pipeline. E em vermelho são projetos de hubs. É curioso que fala muito de hubs, né, mundialmente, virou um movimento grande da indústria, mas até hoje só tem um hub, que é uma bolinha preenchida, em Alberta, no Canadá, que é o ACTL. É o único que está em operação, e ele levou 11 anos para ser implementado. Agora, esse mesmo mapa mostrando as capacidades, né, e as fontes de emissão de cada um deles. Então, você vê que tem uma dominância aqui nas Américas, e historicamente tem sido usado como CCU, né, de utilização para IOR, para recuperação avançada. E
E a parte verde, no gráfico, significa que a emissão vem do processamento de gás natural. Então, aqui no Brasil tem um papel relevante, os Estados Unidos têm 50% da capacidade de captura, e o Brasil aí 25%. E o que a gente está vendo é um câmbio, agora nos novos projetos que estão entrando em operação, de CCU, ter mais projetos CCS. Nos próximos 5 anos vai mudar esse cenário. Então, a gente botou todos os projetos de grande escala que estão em desenvolvimento. Em vermelho são projetos standalone e verde hubs. Você vê que hubs ele contribui com 50%, tanto em número de projetos quanto de capacidade nova que será instalada. E, além desse câmbio, né, de CCU para CCS na aplicação dos projetos, a indústria é um pouco que era muito usado para reinjeção de CO2 no processamento de gás natural, agora vai ser mais projetos industriais, né? Então, a gente tem aí o etanol, geração de elétrica, química e refino, tendo uma parcela maior de contribuição. Agora, entrando nos hubs. Só para alinhamento, a gente fez um esquemático, alinhamento também da audiência. Assume-se, quando a gente fala em hubs, que tem mais de um ponto estacionário industrial, né, de coleta, para uma infraestrutura compartilhada, tanto de transporte, que pode ser de trem, caminhão, navio ou por pipeline, que é o mais comum, e sendo estocado num reservatório também compartilhado, que aí pode ser, né, reservatório depletado, formação salina e onshore e offshore. E assim, hubs tem um ganho, né, de sinergia entre os operadores. Quando você faz o hub, você permite até que indústrias que sozinhas não têm capacidade, ou volume suficiente para botar de pé um projeto, mas dentro de um hub aquilo fica de pé. E como está sendo desenvolvida, né? A gente tem algumas diferenças no modelo de negócios que estão, de novo, na América do Norte e a Europa tendo uma vanguarda do desenvolvimento de hubs, principalmente pelas políticas públicas que primeiro aconteceram lá. Mas, assim, o modelo são bem distintos. Primeiro, o modelo americano é um modelo de mercado mais liberalizado, tem estímulos do governo, como a IRA, recentemente, o governo americano. Projetos, geralmente, de proximidade, até 100 km de transporte, onshore e nearshore, principalmente formações salinas. Na Europa, é um mercado regulado, é um modelo de negócio mais regulado, com o governo participando e financiando projetos, e com multi-industrial, né, um cluster de descarbonização, e com armazenagem offshore. Na Ásia tem um modelo híbrido, mas eles têm até uma dificuldade maior na implementação de hubs, que tem os clusters de emissão, às vezes, não estão nem no mesmo país de armazenagem. Então, tem esse transporte de armazenagem cruza fronteiras. Olhando custos, né, que é importante, por que ainda não decolou esses projetos, ou por que está decolando em alguns países. Esse aqui em vermelho, na primeira barra, tem um custo médio de um projeto de CCUS, isso aí varia, mas colocamos aqui só para ter o breakdown nas etapas, né, de captura, transporte e armazenagem. Geralmente, a captura representa aí 2/3 do custo. Óbvio que tem, dependendo da distância, o transporte, se estiver muito dispersado, o transporte pode mudar essa base. E a gente está olhando, assim, várias iniciativas, tanto a parte tecnológica, ganho de eficiência, como também para redução de custos, né? Para poder alcançar a redução de custos. Ao mesmo tempo, em vermelho, eu plotei aqui todos os incentivos, né, de preço de carbono dos mercados regulados, estão colocando para poder alcançar uma paridade. A gente vê que no momento que esses incentivos, que não teve nenhum projeto ainda de CCUS sem uma política pública, um suporte público de incentivo para ele entrar em operação. E aí, no momento que a gente reduzir o custo e esses incentivos chegarem numa paridade, você tem um mercado sustentável, né, para decolar de CCUS. Aqui a gente fez para o Hub, né, a gente olhando todos os lugares que já foram desenvolvidos hubs, a gente fez esse esquemático, eu não vou passar tudo, mas
o que são condições favoráveis para um ambiente que promova desenvolvimento de hubs, né, na indústria, como a gente vê. Óbvio que política e regulação é o pilar principal, mas também nesses países onde estão sendo desenvolvidos e tomando a vanguarda, a infraestrutura, né, tem um elemento de infraestrutura, tanto na parte de emissão, de transporte, na armazenagem, e a capacidade de execução, expertise das companhias que estão à frente dos locais, tem um papel bem relevante. Então, quando a gente olha esse checklist aqui, a CTL, que é o lá da Alberta, no Canadá, ele preenche todos os requisitos e até justifica a sua existência. Agora, Brasil, finalmente, deixa eu passar as especialistas aqui. Como é que a gente está vendo, né? Primeiro, na América Latina, projetos na América Latina. A gente tem aí o Chile, são projetos pequenos, Chile, no México mais para EOR, e o Brasil, liderado pela Petrobras. Ela tem o projeto na Bacia de Santos, de reinjeção de CO2. A Petrobras é o maior player global, é o que fez o maior volume de reinjeção mundial de CO2, chegando a 10,6 milhões de toneladas de CO2 ano passado. E tem alguns outros projetos a serem, algumas notícias promissoras que eu vou deixar para a Viviana passar aqui. Tem também algumas outras da Repsol também, eu ouvi algumas notícias novas de potenciais projetos piloto. E uma característica interessante também é que, historicamente, também no Brasil, sendo usado para EOR, para recuperação avançada, né, em CCU, que a gente vê, e espera essa figura mudar também, como mundialmente, ter projetos CCS industriais, fontes industriais. Aqui, desculpa. Esse foi um estudo, a gente fez, foi liderado pela Petrobras, fez para o DCI, para fazer um mapeamento inicial de potenciais hubs no Brasil. A gente chegou a 8 hubs, olhando todos os clusters possíveis de fontes de emissão e potenciais áreas de armazenagem, né, ou reservatórios depletados de óleo e gás, ou... Obrigado. Me salvou aqui a colega. Desculpa. Ou reservatórios depletados, ou formações salinas também. E o principal que a gente chegou, o número 1 mais claro, foi ancorado na indústria de ferro e aço. É um hub na região sudeste, usando a indústria de ferro e aço como âncora e usando reservatórios depletados na bacia de Campos. Ele seria um primeiro hub a ser identificado com maior potencial, principalmente porque o ferro e o aço têm já o incentivo do CBAM, como o Ronaldo comentou, que a partir de 2026 vai ter essa taxação de carbono, e o mercado, o consumidor principal do nosso aço e ferro está na Europa, o mercado europeu, onde ele pode ter um ganho de competitividade. O segundo hub seria ali entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, ancorado na indústria de etanol. Então, a gente também enxerga esse como um potencial, até porque o etanol, além do RenovaBio, ele tem um incentivo de exportar combustível para os Estados Unidos. Na Califórnia tem o LCFS, também com incentivo, estímulo fiscal. Aqui para desenvolver, né, no Brasil, como a gente vê hoje a existência de barreiras ou desafios que precisam ser ainda ultrapassados. Primeiro, o arcabouço regulatório, a gente vai ter um debate aqui promissor também, de como ele está sendo avançado no Senado. Sinais, política de preço, né, sinais de preço com o mercado de carbono regulado também tem sido importante para o investidor ter essa segurança de longo prazo. Redução de custo vai ser um problema mundial, se aplica ao Brasil e qualquer outro. A gente tem uma infraestrutura já limitada e sendo envelhecida, né, para o transporte de potencial transporte de CO2, então isso precisa ser levado em consideração como investimento. Um mapeamento de possíveis sites de armazenagem de CO2 também precisa ser feito com mais granularidade. A gente fez um primeiro apanhado, mas financiado pelo Banco Mundial, acho que o governo, com o projeto Meta, liderado pelo EPE, vai
começou agora a tomar o primeiro passo de mapear todo o potencial de tanto estocagem de gás como armazenamento de CO2. E um outro é a social license. Como é importante você ter uma comunicação, acho que o IBP tem um papel fundamental, até trazendo aqui a gente, tem da ANP, tem os operadores, tem a academia, para um diálogo com a indústria e levantar, deixar bem claro como tem benefícios, tem riscos, quais são, e principalmente em áreas sensíveis para comunicação. E enablers, né, vantagens que o Brasil já tem. Assim, o CCUS tem sido liderado pela indústria de óleo e gás por uma vocação natural que você precisa para encontrar espaço poroso, como é o reverso, né, da exploração, você pega o CO2 e volta para o reservatório. E aqui no Brasil a gente tem uma indústria extensiva, né, tanto de operação, né, de operadores de óleo e gás, como também o supply chain. As indústrias pesadas, né, de hard to abate, estão concentradas nas principais capitais, principalmente na região sudeste, então isso é uma vantagem. O Brasil é um grande produtor de biocombustíveis, que permite a gente usar o BECS. E já comentei sobre o ferro e o aço, o etanol, a possibilidade de exportação. As outras indústrias têm, a gente vê competitividade também, só que não tem ainda o incentivo para serem desenvolvidas. E um suporte para P&D também, através da cláusula da ANP, estamos aqui com o Rafael, tem a cláusula de P&D, que todos os projetos, 1% colocando P&D, você pode usar esse incentivo. Então, último slide, acho que no limite do tempo, só deixar os principais takeaways, 3 mensagens, assim, um apanhado geral do que a gente viu aqui. Tanto o primeiro, Net Zero Carbon, o carbon pricing e essas políticas de incentivo fiscal têm sido pilares, os principais pilares de sucesso para desenvolvimento de projetos de CCUS mundialmente. O Brasil, como a gente viu, ele tem assim, um potencial, o principal, 2/3 do seu potencial está na região sudeste, com 2 hubs, um ancorado no ferro e aço e outro na indústria de etanol, e com potencial de armazenagem que não é um limitante, tem de sobra. E para assim, a gente, quando calculou, implementando de forma hipotética, né, todos os 8 hubs, unconstrained, em escala full, a gente identifica, como parte desse CAPEX que vai ser investido, uma criação de até 210 mil empregos e uma contribuição de 3,2 bilhões de dólares por ano no PIB nacional. Então, essas são as principais findings aqui do nosso estudo. Vou voltar a palavra para o nosso moderador e abrir para o debate com o pessoal. Obrigado a todos. Rodrigo, muito obrigado, excelente apresentação. Agora nós vamos passar para nossos debatedores, né? Eu tenho a honra de estar aqui na mesa com pessoas que têm uma grande importância nessa área de CCS no Brasil. A primeira debatedora será a Cassiane Ferreira, pesquisadora na Repsol Sinopec. Por favor. Obrigada, Ronaldo. Bem, acho que a apresentação do Rodrigo foi um overview completo aí sobre o que está sendo feito, né? Parabéns pelo estudo. E acho que muito em linha do que hoje a Repsol Sinopec está implantando aqui no Brasil. A nossa sede, a nossa matriz Repsol, foi a primeira empresa do setor de óleo e gás a se declarar que seria carbono neutro até 2050, nos 3 escopos. O que trouxe para a gente, né, enquanto funcionários, é um grande desafio de tentar trazer tecnologia para que realmente a gente possa implementar e atingir as metas que foram estabelecidas. E, nesse contexto, né, aqui no Brasil, dentro de todo o grupo Repsol, é o 2º maior investimento em pesquisa e desenvolvimento de todo o grupo Repsol. E nós, hoje, estamos dedicando 50% do nosso portfólio de pesquisa, que é proveniente dos recursos da cláusula da ANP, que a gente investe aqui no Brasil, somente focados em processos de descarbonização e energia renovável.
E, dentro desse panorama, desse portfólio de pesquisas voltadas para a descarbonização, nós implementamos aqui no Brasil, montamos, né, um programa Net Zero para ser desenvolvido, para trazer inovação tecnológica, porque acreditamos que o Brasil vai ser um grande hub de descarbonização para o setor mundial. Então, nós lançamos esse programa NET, e, nesse programa NET, a gente vai implementar aqui no Brasil, a gente já está trazendo a primeira unidade de captura de CO2 do ar, para a gente saber como é a primeira unidade que vai operar num ambiente subtropical, porque todas as unidades hoje operam no hemisfério norte, que a gente tem conhecimento. Então, são grandes desafios de saber como que essa unidade vai operar num ambiente úmido, com altas temperaturas, qual a eficiência do processo. E, associada não somente à captura do CO2, a gente quer montar todo um programa piloto para que isso realmente seja net zero, que a gente tenha, que hoje o grande gargalo, né, de você ter essas tecnologias é um consumo energético muito alto. Então, a gente tem que trabalhar para reduzir o consumo energético. Não adianta eu capturar CO2 gastando energia. E aí tem o Brasil com uma grande vocação, que é um país que tem uma matriz energética renovável, uma das maiores matrizes energéticas renováveis do mundo. Então, essa foi também um grande pilar que nos fez querer trazer para o Brasil essa tecnologia, de associar o uso desse processo todo de captura de CO2 associado à energia renovável. Porque aí eu poderia garantir que aquele processo que eu estou fazendo, eu estou realmente negativando. E, além disso, né, o que eu vou fazer com o CCS que eu vou capturar? Então, é um hub para um armazenamento, né, e o Brasil tem um grande derrame basáltico na Bacia do Paraná, e os estudos comprovam que as rochas basálticas têm um potencial enorme de mineralizar o CO2, ou seja, você trazer o CO2 da condição de gás para que ele seja armazenado na rocha na forma de mineral. Isso garante que eu tenha um armazenamento permanente e seguro ambientalmente. Então, não tem os riscos de vazamento desse CO2. Mas, claro, que muito estudo precisa ser feito em relação a como que eu vou fazer tudo isso. Então, aí a gente criou um ecossistema para a implementação dessa planta piloto, que esteja associado à captura direta de CO2 do ar, energia renovável para abastecer todo o processo e o armazenamento em rochas basálticas na Bacia do Paraná. Esse ecossistema a gente está montando com diferentes universidades, cada uma com a sua especialidade, e diferentes institutos e startups, para que realmente seja um projeto piloto Open Innovation, que a gente traga novas inovações para serem testadas, avaliadas dentro desse programa piloto. O que pode ser feito, o que pode ser aprimorado, para a gente realmente aprimorar a tecnologia e realmente escalar essa tecnologia futuramente, né? Porque, como você bem apresentou ali, né, não existe uma solução única, nós temos que trabalhar com todas as soluções, e uma das soluções, e realmente a gente não vai atingir as metas de limitar a 1,5 graus se a gente não implementar tecnologias de negativação, que existe até uma associação que é a Associação da Banheira, né? Você pode reduzir seu processo, você pode fechar sua torneira da banheira para não continuar enchendo, mas você vai precisar esvaziar um pouquinho a sua banheira. E é isso que a tecnologia NET tem a trazer, né? Esvaziar um pouquinho a sua banheira, porque senão você não vai conseguir. E a gente está falando em torno de 8 gigatoneladas que precisam ser abatidas. Dentre esses 8 gigatoneladas, dentre as tecnologias NETs, né, os institutos internacionais apontam que a tecnologia DAC seria responsável por mais ou menos 50% para esse abatimento. Aí você teria, para complementar, outras tecnologias, NBS e tudo mais, que são também tecnologias que vão trazer soluções para que realmente a gente consiga atingir essas metas. Então, hoje, dentro do nosso programa, a gente está
montando um estudo todo experimental com a Universidade PUC do Rio Grande do Sul, onde a gente vai implementar um laboratório para todos os estudos, caracterização de materiais adsorventes que estejam aptos a trabalhar nas condições ambientalmente do Brasil, e uma unidade de captura de CO2 do ar experimental, para que realmente se possa testar diferentes processos, como que funciona. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando, lançou na semana passada, um projeto com o Senai Cimatec para trabalhar todo o estudo de viabilidade, projeto executivo da planta piloto completa, associando a captura direta de CO2 do ar, o armazenamento em rochas basálticas e todo o processo abastecido por energia renovável. Então, acho que era isso um pouquinho que eu queria trazer, né? Agradeço aí a oportunidade de estar aqui e trazer para vocês o que a gente está trabalhando, né? Que é criando esse ecossistema, que é uma oportunidade de criar um hub de tecnologia em CCS e em tecnologias NET no Brasil. Obrigado, Cassiane. Acho que estou compondo, nós estamos falando só do hub da infraestrutura, mas o hub do desenvolvimento tecnológico, né? Vamos dizer assim, a tropicalização, né? Isso que também vai ser importante na sua curva de aprendizado. Eu queria só lembrar que, no final da apresentação das nossas palestrantes, debatedoras, vocês terão a oportunidade das perguntas, podem continuar encaminhando. Tá? Agora, eu vou passar a palavra para a Isabela Morbach, que é CEO da CCS Brasil. Isabela, por favor. Bom dia, gente. Aqui, primeiro, obrigada pelo convite, BP. É sempre bom esse diálogo. Me foi encomendado aqui tratar dos aspectos institucionais e regulatórios para hubs de CCS. Eu acho que a gente não pode pensar os desafios só de hub especificamente para o armazenamento, para a construção da infraestrutura, sem olhar quem é que vai fazer essa interlocução e participar do processo institucional, porque a gente precisa que, institucionalmente, as autoridades e as organizações estejam super preparadas e que elas tenham as suas competências muito claras. E quando o grupo que eu fiz parte de pesquisa na USP estava se debruçando sobre a institucionalidade, como a gente pensaria essa divisão de competências aqui no Brasil, uma coisa ficou muito clara, que a gente tem um futuro de exploração do subsolo, e aí eu não estou falando só de armazenamento, tão grande, que a gente vai ter que pensar uma estrutura de governança desse subsolo. A gente está falando de armazenamento de CO2, a gente está falando de armazenamento de gás natural. Eu estava essa semana no evento de hidrogênio e a gente estava discutindo cavernas de sal para armazenar hidrogênio. Então, o céu é o limite, ou a superfície não tem limites para realizar a atividade. Só que isso impõe um desafio extra, que é quem é o regulador, quem decide onde vai ser explorado o quê? Porque tem uma característica entre essas atividades, e aqui eu vou destacar o CCS, que é o fato de que eu vou, ao injetar CO2, né, num reservatório geológico, eu vou esgotar as avessas desse reservatório, eu vou inutilizar para outras explorações, porque a gente quer que o CO2 fique lá. E isso significa que a gente vai ter que também olhar um raio de atividades no entorno desses projetos. E aí, o que vai ser prioridade? A prioridade vai ser estocar gás natural? A prioridade vai ser estocar hidrogênio? Vai ser mineração? A gente vai ter que olhar para essa discussão. Então, quando a gente estava discutindo isso ao longo das pesquisas na USP, a gente percebeu que a gente poderia ter um conflito de competência entre agências. Porque a ANM tem competências de mineração, a ANP de petróleo, a gente não sabe quem vai ser a agência ainda que vai tratar de hidrogênio. A ANA pode ter alguma competência em relação aos aquíferos. Então, quem é que vai regular? Quem é que vai decidir? Então, uma coisa que o projeto de lei diferencia, e isso não foi emendado até agora, então, se ficar assim, é que o regulador não necessariamente será o outorgante do reservatório geológico. Por quê? Porque
se o outorgante não for uma única agência que pode ter conflito com outras agências, ele pode fazer essa governança do subsolo. Ele define a prioridade do subsolo. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante para fins de armazenamento, que a gente vai ter que começar a olhar para o subsolo com muito, muito mais carinho e como um bem, né, um recurso estratégico para o país. Se a gente colocar, então, toda essa discussão e for para especificamente hubs, a gente tem um novo conflito, ou um novo desafio, que é a gente precisa de uma infraestrutura comum, é uma infraestrutura que representa um CAPEX muito grande, se a gente pensar em dutos para a construção desses hubs e comunicar todas essas fontes de captura com os locais de armazenamento. E ninguém vai, creio eu, investir um monte de recurso sem ter a garantia de que vai poder explorar essa infraestrutura comum da melhor forma possível. Ou também não vai investir um monte de recurso para fazer a sua ligação entre a captura e o armazenamento, se eu souber que eu vou ser obrigada a garantir o transporte de CO2 de outro, sendo que eu fui um investidor desse CAPEX para construir o duto. Então, eu acho que, nisso, o relator foi muito feliz, ouviu muito quem estava discutindo o texto do PL original, para readaptar o que tinha lá proposto, que tinha uma dificuldade era uma dificuldade de interpretação. Havia uma interpretação no sentido de que proibia a verticalização, e foi muito feliz que a emenda que passou agora, há 2 semanas atrás, regula de forma mais clara o uso dessa infraestrutura comum. Então, vai falar sobre ter um código, ter que garantir o acesso a todos, mas ter um preço, mas vai ser um preço que vai estar lá definido e o regulador vai ter que, de alguma forma, aprovar. Então, tem um novo conflito aí, vai ser o regulador, vai ser o CAD, porque tem um aspecto concorrencial também. Mas o fato é que o que foi alterado, o que está proposto agora na nova versão do PL, garante, eu acho que facilita muito fazer um hub de forma clara, com previsibilidade, com eu vou poder cobrar. Então, começa a surgir também vontade nos investidores de, eventualmente, ser o transporte. Porque a gente acho que tem um dilema engraçado, que a gente está sempre falando do armazenamento por causa do limite regulatório, porque a gente não pode fazer o armazenamento hoje sem um PL, mas a captura é um grande gargalo, porque é muito cara e a gente precisa fazer uma conexão entre onde a gente está capturando e onde a gente está armazenando. E a sensação que eu tenho é que todas as vezes que a gente está discutindo, o primeiro painel que eu participo, que a gente está falando de hubs e do transporte especificamente, que é quem é que vai ser o transportador. A gente precisa começar também a provocar as empresas a se pensarem como transportadoras. Então, quem tem essa expertise? As distribuidoras de gás natural têm uma expertise, elas querem se tornar transportadoras de CO2. E eu acho que, nesse sentido, o PL foi muito feliz. A alteração proposta pelo senador Jaime foi muito feliz de deixar isso mais claro e dar espaço para que agora a gente comece a discutir o transporte efetivamente, para que a gente tenha uma ligação, finalmente, entre os capturadores e os armazenadores. Então, eu acho que, no aspecto institucional, vai se resolver de forma bastante clara. A gente tem muita expectativa de que, no fim do dia, a ANP seja a reguladora. Não está definido no PL, então, mas a gente tem a expectativa por curva de conhecimento, por ser uma agência muito estruturada, mas a gente não tem a resposta definitiva. E aí o CAD vai no quesito preço, acesso, concorrência, o CAD vai lá dar seus pitacos, obviamente, para garantir que essa estrutura seja utilizada. Eu acho que é isso em relação à regulação de hubs. E eu passo a palavra aqui, professor. Obrigado, Isabela. Acho que você colocou muito bem a importância, né, do marco regulatório e como é que esse processo de discussão dele
encaminhou bem para uma estrutura que dê segurança jurídica e assinale bem a responsabilidade de todos os agentes econômicos. Agora, falando em agência reguladora, passo a palavra para Mariana França, que é a superintendente adjunta em Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite, por formar esse painel tão importante, por falar depois de vocês, não é? Eu acho que o link ficou... não foi combinado, mas ficou muito bom, porque, enquanto a atribuição, né, a competência de regular, fiscalizar e contratar, que são as responsabilidades da ANP, né, em relação ao óleo, gás e biocombustíveis, não vem, né, em relação à captura e armazenamento de CO2, eu queria destacar aqui o papel do que a Repsol trouxe, também na apresentação do Rodrigo foi colocado como um enabling, né, para a formação de hubs de CCS em relação à aplicação dos investimentos da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação previsto nos contratos de exploração e produção de óleo e gás hoje em dia. Então, a gente vê como essa cláusula, esses investimentos podem ajudar, né, a diminuir os riscos, os custos, né, inclusive com CAPEX para estruturação, né, de hubs de CCS no Brasil, e como isso já vem ajudando nos projetos como a Repsol trouxe, né, em relação a todos esses projetos, programas, o piloto, tudo com utilização da cláusula, e também a Isabela, né, na proposta da PL, com todos os estudos de regulação, também foi com a utilização da cláusula de PDI. Então, a gente entende, né, e vê também nos outros países, né, nas experiências internacionais, que investimentos de RD, né, de PDI, foram utilizados justamente para isso, para reduzir os custos, né, com esse incentivo já de ser o início do CAPEX, né, para um hub de CCS comercial, né, de grande escala, mitigar riscos, ajudar na regulação, né. Então, se a gente quer, né, como a ANP já pode, né, com o que a gente tem de regulação de PDI hoje, facilitar a implementação de um hub de CCS piloto no país. A gente já está em conversas com a Petrobras, né, em interlocução com a MME, com a EPE, porque, desde que a gente teve a resolução CNPE em 2021, que solicitou incentivos para a PDI em transição energética, a gente publicou uma resolução, né, revisou nossa resolução, a mais recente, né, 918 de 2023, que deu segurança jurídica para justamente a gente ter projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na área de descarbonização e energias renováveis. Então, a gente vê que essa cláusula de PDI previstas em contratos de exploração e produção de óleo e gás, elas servem não só para óleo e gás, biocombustíveis, mas também para energias renováveis e para descarbonização. Isso já vem sendo implementado. Assim, atualmente, a gente tem por volta de 203 projetos só na área de descarbonização e de transição energética. Isso equivale, né, em relação aos 13 bilhões aí que foram investidos em PDI de 2018 a 2022, a 5%. Na verdade, a gente tem 10% em termos de estudos ambientais, preservação ambiental, e chega a 5% em transição energética. E aí, agora, mais recentemente, a ANP ela juntou numa superintendência a parte de meio ambiente com a superintendência que antes era só de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, justamente para a gente juntar essa possibilidade dos investimentos em PDI com destaque para estudos ambientais, não só para viabilizar a continuidade das atividades de EIP, mas também para trazer ainda mais investimentos para a parte de transição energética e descarbonização. Então, dito tudo isso, a gente entende que PDI é o caminho, né, foi o caminho das experiências internacionais e é o caminho no Brasil para a gente implementar um primeiro hub de CCS piloto para ajudar nessa regulação, que pode vir para a ANP, nessa governança, né, que a Isabela trouxe muito bem, e também para ajudar nessa mitigação dos riscos e dos custos para a implementação no país. Então, esse é o caminho. Enquanto não vem essa atribuição, vamos contar com o PDI, e a ANP está se estruturando justamente para a gente
incentivar esse caminho, né? Então, não só esses investimentos que, por exemplo, em 2022 foi gerada uma obrigação de 4,4 bilhões de reais para investimentos de PDI. E isso está crescendo, né? Porque a produção de óleo e gás está crescendo. E, como o Rodrigo colocou, a previsão é de que, no mínimo, 1%, né, da receita bruta dos campos de grande produção e também dos contratos de partilha seja investido em PDI. Isso está aumentando, então, se a gente utilizar bem esse investimento, inclusive combinar com outros fundos de investimento, né, a FINEP, outras instituições, fazer chamadas, editais específicos, a gente entende que a gente vai estar incentivando esse caminho de mais pesquisas em termos de CCS e também para a gente implementar essa ideia do Hub de CCS piloto no Brasil. Mariana, muito obrigado. Lembrando, né, que o marco regulatório que a gente está falando até agora, ele é a parte de regulação, né, de outorga, ele não contempla fomento, né? Então, é muito importante que a gente tenha movimentos paralelos, né, como no resto do mundo, não só para a PDI, mas também como incentivos fiscais, ou mesmo parcerias públicas e privadas, né? E nesse intuito, então, que vou chamar agora a nossa última debatedora, Viviana Coelho, que é gerente executiva de mudanças climáticas da Petrobras. Obrigada, Ronaldo, né? Obrigada pelo prazer aqui de estar no painel com vocês do IBP, né? Eu vou fazer um link aqui logo com a apresentação que a Standard & Poor's fez quando eles mostraram os diferentes cenários, né? Então, a gente viu ali que o cenário 1.5 é um cenário que ele precisa realmente ser feito de trás para frente, né? Ele é muito, muito, muito desafiador do ponto de vista tecnológico. Mas eu queria chamar a atenção para os dois pontos que estão imediatamente acima, né? Então, a gente tem um cenário ali que vai a 1.8, portanto, um cenário que está entre a ambição e a meta do Acordo de Paris. E a gente tinha uma bolinha verde, né? que ele comentou que era a bolinha verde do onde que a gente enxerga que cairiam os pledges, né? Os anúncios, digamos assim, das organizações e o anúncio dos governos, né? E o que é interessante é o quanto aquela bolinha verde está muito abaixo no gráfico do que ela era há 2 anos atrás, né? Então, faz muito pouco tempo que a gente enxerga aquela bolinha verde abaixo de 2 graus, na verdade, né? A gente enxergava aquela bolinha verde no 2,4 graus há muito pouco tempo atrás, né? Então, eu acho que isso é um elemento para a gente refletir do quanto realmente descarbonização passa a ser um elemento, digamos assim, de competitividade das empresas e das nações, né? Então, quando a gente começa a enxergar aquele mundo da bolinha verde, e aí, se é da bolinha verde, se é do 1,5, ou se é até do 1,8 ou do 2, em todos eles é um mundo em que a capacidade de ofertar produtos descarbonizados vai ser um elemento de competitividade. A gente já enxerga hoje que, por exemplo, o acesso e o custo da energia são elementos fundamentais de competitividade para qualquer país e para qualquer setor industrial, né? Isso já é dado, né? Energia representa, usualmente, mais de 10% ali da representatividade. Em alguns países, muito mais do que isso, quando são países produtores, em termos da relação com o PIB, né? E o que a gente acha que observa com essa tendência é que a capacidade, né, de você ser capaz de produzir tudo o que acontece dentro daquela economia, a partir de agora, de uma forma descarbonizada, vai ser um elemento novo de competitividade. Então, trazendo isso para o Brasil é um país que tem muito... Né, assim, quando você pensa em quais são os drivers que podem levar uma economia ou uma empresa a operar de forma competitiva nesses novos parâmetros, digamos assim, de competitividade, a gente vai enxergar 2 elementos que são muito importantes. Um deles é a disponibilidade de energia renovável, né? E aí essa energia renovável ela vai poder ser um elétron renovável ou ela vai poder ser um combustível que também seja baixo carbono, digamos assim, né?
E o outro é a capacidade de remoção das emissões, que se conjuga com essa outra de energia renovável, porque você realmente tem determinados setores da economia em que não é competitivo, não, é muito distante tecnologicamente e muito distante do ponto de vista econômico você utilizar a eletrificação, né, ou um combustível alternativo como forma de descarbonização. Ocorre que é melhor para a sociedade usar o CCS porque ele atinge o mesmo objetivo, que é de efetivamente controlar as concentrações de CO2 na atmosfera de uma forma que onera menos a economia, né? Então, eu acho que a gente precisa perceber que CCS ele passa a ser, de fato, dentro dessa cesta, digamos assim, que permite que determinadas economias, regiões, etc., sejam capazes de operar competitivamente numa economia que tem um novo atributo, que é a capacidade de entregar aquele produto com menos carbono, né? O grande desafio, né? Então, assim, eu já disse que no Brasil a gente já tem um acesso à energia muito privilegiado, né? Então, somos um país que produz petróleo e consegue fazê-lo com menos emissão do que o resto do mundo. Um país que já tem 90% de renováveis na matriz elétrica, que tem 10 vezes mais renováveis no transporte do que a média dos países desenvolvidos. Então, somos um país que já tem, do ponto de vista de estrutura energética e de potencial para a estrutura energética, um diferencial. A gente faz isso, né, porque, por uma questão assim, de natureza mesmo, né, somos muito competitivos, digamos assim, na parte de biomassa, na parte de acesso de solar, na parte de eólica, etc. E nós também temos chance de ser muito competitivos, digamos assim, nesse elemento da descarbonização que envolve a remoção. A gente é extremamente competitivo na remoção por base na natureza, né? O Brasil é considerado o país com maior capacidade de crédito de base na natureza do mundo, e a gente tem, por ser um país que conhece muito bem a sua subsuperfície, né? É um país produtor que faz mineração, é um país que faz produção de petróleo, é um país que tem grandes instituições que estudam a subsuperfície. Então, temos também condição de, digamos assim, estabelecer esse eixo da remoção, que é complementar a competitividade de carbono, de uma forma competitiva. Isso são processos industriais complexos, né? Eu gosto de dizer que hubs de CCUS, apesar de todos terem o mesmo nome, cada um é um projeto de engenharia completamente distinto, né? Você tem a fonte, e aí a fonte é de diferente natureza, que vai exigir uma captura distinta, que vai ter uma forma diferente, competitiva, de levar até aquele lugar de estocagem, quer seja uma formação salina, quer seja um reservatório depletado. Então, assim, são projetos de nível extremo de customização, que exigem um conjunto de expertises, né, um conjunto de expertise industrial para você conseguir colocar o CO2 na concentração que é necessária para você fazer a reinjeção, de perfuração, de monitoramento, digamos assim, do reservatório, de entendimento daquela pluma. E aí que eu acho que essa associação, digamos, de atores, né, são projetos de infraestrutura, como foi comentado, o desafio maior é fazê-lo mais barato, porque, para que seja uma alternativa competitiva que não onere a economia, precisa ser feito cada vez mais barato. E o caminho para ser cada vez mais barato é o desenvolvimento tecnológico, a escala dos projetos, ou seja, o trabalho colaborativo para que a gente consiga ter projetos de maior escala que compartilham infraestrutura. Isso tudo exige um diálogo muito grande, né? Então, a gente está falando de projetos de alta complexidade que, para terem um custo competitivo, exigem colaboração entre agentes, exigem entendimento de como são esses marcos regulatórios de compartilhamento desses espaços, né? E, então, assim, o que a Petrobras entende com relação a isso? A gente entende, claro, que nós, como uma empresa que já opera poços e reservatórios e reinjeção, a gente faz 10 milhões de reinjeção de CO2 por ano nos campos do pré-sal, né? A gente viu aqui que o número do mundo todo é na casa de 40, né? Então, claro que existe uma expertise de você fazer 10, né? 25% do mundo todo em reinjeção operado pela Petrobras, né? Então, a gente entende que a gente é uma empresa que, naturalmente, tem um conhecimento profundo de conversão profunda, de processos industriais, né? Somos operadores de refinaria, de unidades de hidrogenação, de produção de hidrogênio, conhecemos de poços, conhecemos de reservatórios. Então, a gente
Somos integrantes da OGCI, que é a Oil and Gas Climate Initiative, da qual a Repsol também participa, que talvez seja a instituição que tem as maiores articulações, digamos assim, para esses hubs que apareceram ali naquele mapa, né? Então, o papel que a gente está exercendo é esse papel de tentar estruturar um piloto de CCUS para ser implantado o mais rápido possível e também utilizando, é claro, para avançar a tecnologia, para entender, né, os riscos, para conseguir avançar também o entendimento da própria opinião pública sobre o assunto, trazer os custos para baixo, e estamos trabalhando também no mapeamento do que poderiam ser outros hubs industriais competitivos para o mercado. Entendemos que assim, a Petrobras tem vai ter essa possibilidade, né, de fazer esse diálogo. Não são projetos isolados, não são projetos que dependem única e exclusivamente da Petrobras, quando a gente pensa em hubs propriamente ditos, mas é claro que a Petrobras é um player, né, que tem condição de participar desse diálogo e ajudar essa agenda a avançar no Brasil. E aí, muito importante, né, o professor comentou sobre não temos, né, o marco regulatório não faz o fomento, né? E, na realidade, o grande, assim, como eu disse, o grande aspecto para fazer o deployment do CCUS é a questão de custo. É uma oportunidade de remoção de CO2, mas que tem custos associados. Então, toda essa estrutura, digamos assim, de como que isso pode ser remunerado, como que essa estrutura vai ser remunerada, como que a gente vai compartilhar os custos da infraestrutura, como que os agentes que têm interesse em que os seus produtos descarbonizados vão poder participar desse processo, como que isso vai ter segurança regulatória. Acho que são todas essas coisas que estão em discussão e que tiveram um marco relevante agora, que foi o avanço, né, do PL em Brasília, que, inclusive, o nosso presidente foi o autor original do PL quando estava no Senado, né? Então, acho que eu deixaria aqui, né, para a gente poder ainda ter um tempo de debate. Bom, obrigado, Iana. Acho que fica claro, né, a liderança do setor corporativo, né, nessa área. Falta a nossa política pública de fomento, embora o nosso marco regulatório esteja avançado, mas esse é o caminho. Né? Vamos nessa sinergia entre o setor privado e as iniciativas do Legislativo e do Governo Federal. Como eu falei, eu acho que nós estamos num momento muito importante de avanço nessa atividade. Agora vamos ter o tempo de perguntas e respostas, mas queria primeiro agradecer a todos desse painel. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Nós temos ainda 10, 15 minutos para perguntas. Eu gostaria de começar, tá, eu vou falar duas perguntas aqui que trazem um questionamento que acho que vocês estão bem familiarizados. Eu vou ler, vocês vão logo entender. Tá? Qual a segurança envolvida nos reservatórios geológicos para evitar vazamento de CO2? Qual o risco de acidentes ambientais? Tá? Quais são as tecnologias mais proeminentes hoje disponíveis? Tá? O outro a captura de CO2 é um desafio tecnológico, tá? Mas qual é o papel, né? Acho que a Viviane já falou um pouco disso, como é que ele se encaixa junto com outras iniciativas que o Brasil tem, vantagens competitivas que o Brasil tem, tá? De energia de baixo carbono. Tá? Então, vou deixar essas duas perguntas. Fico à vontade de vocês serem breves nas respostas, e depois temos mais umas 4 ou 5. Então, por favor, vamos economizar nas respostas. Acho que a primeira pergunta, né, em relação ao quanto isso é seguro, né, o quanto você armazenar CO2 em reservatórios em subsuperfície é seguro. Nada é feito sem um grande estudo, sem aprovação, sem legislação. Nada é e o regulamento prevê que você tenha que, quando você faz, né, você tem que ter todas as licenças, como qualquer licença hoje, por exemplo, para explorar petróleo, para mineração, você tem que tirar licenças e provar que aquilo que você está fazendo é seguro e como que você vai mitigar todos os riscos, né? E, da mesma forma, hoje o PL tem uma cláusula que prevê que você fizer o armazenamento de CO2 em reservatórios geológicos,
você tem que fazer o monitoramento daquilo após o cessamento do seu processo de injeção. Então, não é simplesmente acabou, fechei e acabou. Não, você vai ter que monitorar para garantir que aquilo realmente não está sendo vazado ou que não tenha segurança ambiental daquilo. Então, hoje o PL prevê, se não me engano, que você tem que fazer esse monitoramento por até 40 anos, após o cessamento da sua operação no reservatório. Então, isso tudo tem que ser realmente previsto em regulamento. Eu posso complementar rapidamente? Bom, na ANP, a gente sabe que existem diversas sinergias entre a indústria de óleo e gás e a questão da captura e do armazenamento de CO2. E, não à toa, que a ANP, né, é vista como o potencial regulador, fiscalizador dessa indústria. Então, o que eu posso falar é que a ANP hoje tem um arcabouço regulatório de segurança operacional bastante robusto e que tem vários aproveitamentos ali para a questão de poços, de reservatório, de monitoramento, em relação muito próximo, né, em relação ao que pode ser para o armazenamento do CO2. É claro que essa questão assim do monitoramento pós-finalização, né, desse armazenamento vai vir na PL, e a ANP ela não elabora políticas públicas, né, é executora, vai regular em cima do que vai vir, né, essa lei. Mas o que eu posso falar é que hoje a gente já tem um bom caminho, né, traçado. E, mais uma vez, né, a questão do PDI. Observando os projetos, né, que versam sobre CCS, a gente vê vários projetos na questão de transporte e armazenamento, e agora, mais recentemente, né, como o exemplo da Repsol, também da parte da captura. Então, assim, temos diversos projetos em relação à engenharia de materiais, engenharia de poços, monitoramento de reservatório, monitoramento da pluma no reservatório. Então, você vê que já foi uma tendência, né? Já tivemos vários projetos nesse sentido que já viabilizaram toda essa injeção e armazenamento, né, de CO2, no caso, armazenamento não, mas recuperação avançada, né, OR, pela Petrobras. E aí a gente está vendo o mesmo movimento com mais projetos para a captura. Então, PDI é o começo, mas eu já digo que, pelas sinergias, a ANP já tem um bom arcabouço regulatório de segurança operacional, que vai ser mais da metade do caminho aí para a gente construir também um robusto arcabouço regulatório em termos de segurança, se essa competência vir para a ANP em termos de regulação e fiscalização. E lembrando, de maneira geral, né, que existem parâmetros intrínsecos de segurança, né, porque o CO2 ele é um gás que, em determinadas circunstâncias, já pertencia, por exemplo, se for um reservatório depletado, né, e ele interage. Às vezes as pessoas elas imaginam assim que é tipo um bolsão de CO2, né, que fica. Não é, na realidade, ele fica dentro dos poros da rocha, tem uma interação física e química com aqueles poros. Então, assim, tem parâmetros assim técnicos, né, que levam a um entendimento físico-químico de por que aquela operação é segura, né? É mais do que simplesmente você está fazendo o monitoramento. Fazer um comentário rápido sobre a segunda pergunta, né, para não deixar ela passar em branco. Eu acho que o maior risco que corre tanto uma empresa quanto um país é não analisar todas as oportunidades de forma pragmática, né? A gente pode cometer dois erros quando a gente está analisando uma jornada de descarbonização. A gente pode cometer o erro de não executar aquilo que precisa ser executado, mas a gente também pode cometer o erro de executar o que é mais caro em detrimento do que era mais barato, o que vai ter efeitos, né, de competitividade, né? Então, assim, a capacidade da gente considerar que CCS é uma opção e que ela é uma opção que vai ser a melhor para alguns tipos de emissão e que tem outras opções que vão ser melhores do que o CCS para outros tipos de emissão, é uma coisa fundamental para que a gente faça a trajetória economicamente otimizada, uma coisa que o professor, né, estuda há muitos anos, né? Então, precisamos ser agnósticos, assim, pragmáticos. A gente não pode demonizar as alternativas. O CCS ele não é uma ameaça para os outros tipos de tecnologia ou para as renováveis, porque eles lidam em campos diferentes. Eles são competitivos para tipos de emissão diferentes. Então, a gente precisa avançar com ambas as soluções, né, para que a gente, de fato, consiga atingir o maior resultado.
Eu vou aqui adicionar 2 informações sobre a primeira pergunta, que é assim, adicionando o que a Viviane falou, a gente sempre precisa lembrar que CO2 não é tóxico. Então, essa é uma confusão muito comum e os riscos estão muito atrelados a mudanças climáticas. E se o CO2 voltar, a gente não fez o que a gente queria fazer, que era evitar que ele fosse emitido para a atmosfera. Esse é o primeiro. E existem possíveis consequências ambientais, e toda vez que eu falo desse assunto, a gente é honesto em dizer que existem riscos. E, às vezes, ser honesto é chato pra caramba, porque a pessoa ouve a palavra risco, ela acha que vai acontecer. Então, a gente precisa ser honesto em que existem riscos pelo vazamento de CO2, de oxidação, alguns riscos relacionados a isso, mas eles são pouquíssimo prováveis. Então, a gente não pode, acho que, misturar a questão. Eles existem, eles estão lá para a gente mapear, mas eles são pouco prováveis. E, nesse sentido, o projeto de lei tomou dois caminhos. O primeiro é ser muito claro sobre o quão importante é a seleção do local de armazenamento. Então, quando eu estava falando de governança do subsolo, tem muita relação com isso. É preciso, para conseguir a outorga, comprovar de que aquele lugar é apto para armazenar. Então, esse é um pressuposto. Quando a gente fala em governança, também tem a gente não escolhe projetos próximos para não ter qualquer relação, interação entre o poço onde a gente injeta. Essa é a primeira coisa. E, no caso do monitoramento, aí já puxando para o PID, o que a gente tem visto no mundo agora é que as maiores pesquisas o maior recurso está concentrado nesse momento em desenvolver técnicas de monitoramento eficientes. Então, essa também é uma preocupação e é uma preocupação que está no cenário de todo mundo. E, por isso, o projeto de lei determina que tem que monitorar. Uma outra informação que eu acho que é importante aqui. Quando a gente está falando em aquífero, a gente não pode confundir aquíferos de água potável com os aquíferos salinos que não são próprios para consumo. Então, CCS é a injeção de CO2 em aquíferos não próprios para consumo. Não tem nada a ver com o aquífero Guarani, com os aquíferos com água potável, eles não têm nenhuma relação. Vou fazer aqui um gancho com a segunda pergunta. Eu acho que eu tenho participado muito de eventos de hidrogênio. A gente está falando muito em hidrogênio verde. E o hidrogênio verde, embora ele seja muito bom, ele é muito caro. E a gente tem muita opção no Brasil, a verdade é essa, de usar, por exemplo, o hidrogênio que a gente chama azul, que é o hidrogênio a partir do gás natural, aproveitando um recurso natural que a gente tem, que gera royalties, que gera riqueza, que gera desenvolvimento. Por que a gente não toma esta rota, por exemplo? Por que não é essa a política que está sendo priorizada? Óbvio que a gente tem que desenvolver o hidrogênio verde, mas existe uma solução de menor prazo que a gente pode se aproveitar para se desenvolver. É a mesma coisa a combinação de etanol, de bioenergia, biogás, com CCS. Pode ser CDR, pode ser removedor de CO2 da atmosfera. Por que a gente não está estampando isso em todos os jornais, que nós temos capacidade de remover CO2 da atmosfera e isso deveria ser prioridade? Então, eu acho que a gente tem muita opção, e a gente precisa organizar essas opções de forma racional, pelo interesse do país, de explorar os recursos que a gente tem no país. E hidrogênio verde, na minha humilde opinião, é importante para o longo prazo e não para o médio, curto prazo, porque a gente tem muito recurso. Obrigado. Eu agora, pelo adiantado da hora, vou tomar a liberdade de fazer um resumo aqui de algumas perguntas. Tá? Os gasodutos que traziam gás para a Terra podem passar a exportar CO2 para a CCS. Unidades que estão sendo descomissionadas poderiam ser adaptadas para operar essa injeção de offshore de CO2. O potencial do CCUS está na região sudeste, mas é a mais densamente populada do país. Como compatibilizar o uso do solo? Acho que a gente já abordou alguma coisa para isso. Haverá pagamento de uso do royalties para depósitos subterrâneos. Acho que isso, na sua opinião, essas rotas, né, de CCUS seriam mais para abatimento das emissões de escopo 3. E, por último,
como vocês veem o potencial de BEC na indústria de etanol? Bom, não dá para todo mundo responder tudo, então eu peço que vocês façam uma seleção diversificada. Rodrigo, você quer começar? Só um comentário que acho que é relevante também, ainda a indústria, assim, a parte de regulação sobre os riscos, para a regulação de CCUS, tanto global e todos que a gente está vendo aqui no Brasil, ela ainda é mais rigorosa do que a indústria de óleo e gás, a IP, que tem. Então, a gente tem essa questão de monitoramento de 20, 40, até 100 anos, que não é o caso, um exemplo claro, assim, é se o operador encontra um reservatório, pega um bloco de licitação, perfura, acha gás, vê que não é comercial, devolve para a ANP, ele não tem mais responsabilidade nenhuma em cima daquilo. E aí o potencial, que é das outras perguntas, né, o potencial a gente comentou aqui na apresentação, o Brasil, principalmente, sendo o maior produtor, um grande produtor de biocombustíveis, aplicando o CCUS, ele tem competitividade não somente nacional, com o incentivo que tem na Nova Bio, mas também internacional. Então, olhando o mercado, a competitividade do mercado externo, acho que isso daí é um grande potencial. Acho que eu posso complementar uma questão de usar a infraestrutura existente em relação ao que é de produção de óleo e gás para a CCS. Sim, é possível, mas, claro, que muitas adaptações vão ter que ser feitas, né? A gente tem todo um estudo, quando a gente faz para a exploração de óleo e gás, qual material, qual a capacidade de resistência daquele material em relação à produção de óleo e gás. E agora nós estamos trabalhando com outro produto que não é óleo e gás. Nós estamos falando de CO2. Se a gente está falando de um CO2 liquefeito, como que ele vai ser injetado, se ele vai estar dissolvido, um CO2 dissolvido, ele tem outras propriedades. E aí ele tem que ter uma estrutura que comporte aquela outra propriedade dele, que ele pode ser corrosivo, então pode deteriorar muito a estrutura. Tudo isso tem que ser analisado. Não é simplesmente pegar uma estrutura e agora eu estou tirando petróleo, agora eu vou colocar CO2. Não é somente isso. Tem que ter toda uma avaliação técnica, né, de viabilidade para você fazer essa conversão, né? Eu acho que isso é importante deixar claro que é possível, sim, principalmente se a gente pensar usar a infraestrutura dos campos que estão sendo abandonados. Realmente, a ideia muito é essa de criar esses hubs em reservatórios depletados, né, de você fazer esse storage de CO2, esse hub de CO2 em reservatórios depletados, muito porque você tem uma infraestrutura local já implementada, mas tem que ter um estudo em relação à viabilidade dessa estrutura com relação a esse novo material que não vai ser mais só óleo e gás. Bom, eu vou responder aqui a dos royalties com a seguinte resposta. A gente está discutindo custo, gente, e interesse público em fazer CCS e como a gente vai financiar esse projeto. Embora seja um bem público passível de cobrança de royalties, porque a gente está esgotando um bem público, agora faz pouco sentido querer cobrar royalties de uma atividade que não gera retorno econômico ainda. No longo prazo, no médio e longo prazo, à medida que isso vire uma atividade econômica que ande sozinha, aí sim faria sentido cobrar royalties. Então, é possível, o projeto de lei não prevê a cobrança, mas não faz sentido estratégico, ao meu ver, cobrar royalties nesse momento. Mas essa é uma decisão política que o governo vai ter que analisar e tomar a decisão de cobrar royalties ou não. No mesmo sentido, a gente não colocou incentivo no PL. E essa tem uma razão muito estratégica e utilitarista. Se a gente colocasse um incentivo específico nesse projeto de lei, ele passaria por mais uma comissão e ele demoraria mais tempo para ser aprovado. Porque se a gente coloca um incentivo, a gente tem que prever orçamentariamente de onde vem o dinheiro para o incentivo. E aí a gente tem que fazer uma análise técnica, achar uma rubrica para incentivar,
passar pela comissão de orçamento, e isso tornaria o projeto de lei muito mais lento. Então, nem royalties, nem incentivo nesse projeto de lei, o que não quer dizer que outros projetos de lei não possam endereçar as duas questões. Bom, em relação às perguntas, nem sei se, professor Ronaldo, você comentou, mas eu vi uma ali que pergunta em relação como, né, com essa possibilidade de vir atribuições para a ANP na PL, como a ANP está se capacitando, né, se preparando para essa possível chegada aí de novas responsabilidades. E aí o que eu posso responder é capacitação. Estamos nos capacitando. Na primeira semana de junho, nós tivemos uma visita do diretor com membros dessa superintendência, né, que agora é de tecnologia e meio ambiente, no hub, né, de CCS, que está para ser implementado em 2024, na Noruega, o Northern Lights, né, que faz parte do projeto Longship. Então, a gente acredita muito no poder do benchmark, estamos tentando, inclusive, fazer benchmark com outros hubs. Assim que a gente trabalha em termos de regulação também de óleo e gás, nós já fazemos muito benchmark com a Noruega, então, para a CCS não vai ser diferente, não está sendo. Então, nós estamos fazendo um estudo de reestruturação interna, nós tivemos esse caminho de juntar a tecnologia com o meio ambiente, né, dando essa ênfase de PDI para estudos e pesquisa, e subir o TRL aí para um projeto piloto, para um hub de CCS no Brasil, além de outras iniciativas também para a transição energética, descarbonização mais fluida, né, sabendo da sinergia e da capacidade de investimentos da nossa indústria. Então, a capacitação, estudos internos para a organização da agência e essa possibilidade, né, de utilizar PDI, inclusive com o projeto piloto, vai capacitar. Vai ser bom não só para a indústria, mas vai ser bom também para o possível regulador. Então, é assim que eu gostaria de responder essa pergunta. Bom, a gente tem umas perguntas sobre como é que a gente enxerga a evolução do framework, né? Sobre a pergunta se os ativos podem ser repropositados, né? Vou responder muito rapidamente, que tem 5 segundos. Pode ser repropositado, tem custo para ser repropositado? A resposta é talvez. Em alguns casos, talvez seja competitivo fazer o repropósito, em outros casos, pode ser que seja melhor para o projeto fazer infraestrutura nova, né? A gente tem visto como muito positiva a evolução do framework regulatório, né? Então, temos a expectativa de que vai haver uma continuidade, que a gente está nesse caminho da segurança, e temos que ter em mente, aqui reforçando o que a Isabela já comentou, que é uma atividade que intrinsecamente representa um custo. Intrinsecamente, você está falando que, se você fosse livre para emitir, você emitiria, né? Aí você está dizendo, não, eu vou pegar essa emissão aqui, porque eu não sou livre para emitir, eu vou pegar essa emissão e vou dar um destino para ela, e, por mais barato que seja, esse destino incorre em custos, né? Quanto mais a gente adicionar custos, digamos assim, a essa operação, mais ela fica difícil de funcionar. Então, eu acho que estamos no estágio muito inicial de desenvolvimento da tecnologia, tem riscos, tem compartilhamento. O que é importante é a gente perceber que a gente está na fase de tentar fazer com que os primeiros sejam estruturados, e não na fase de estabelecer barreiras, né, que façam com que seja mais difícil colocar esse tipo de projeto de pé. E, com isso, encerro. Bom, muito obrigado a todos os meus colegas panelistas, debatedores. Bom dia para vocês.